Nossa passada, falando a respeito da doutrina do pecado, hamartia no grego, pecado. E nós vamos ver hoje, então, a continuidade. O pecado, essa tragédia na história do homem, do ser humano. Louvado seja Deus que preparou um plano para resolver esse grande problema, não é verdade? Então nós vamos ver alguns aspectos importantes. Está ligado aqui já? Tá. Antes de continuar aqui, cumprimentar, estou vendo aí a Uli e o Alex, que saudade de vocês, do André, da Ana e do Benício também, que alegria tê-los. A nossa irmã Helena, que completou mais um ano de vida, Helena. Que bênção. Está melhor? Nós oramos por você, viu, Helena? A Meire também de volta. A Débora, estou vendo ela aí na escola bíblica, que coisa boa. Esses irmãos conhecidos, né, Paulinho, né, Priscila? Louvado seja Deus, porque vocês estão aqui. A escola bíblica é importantíssima. A nossa relação hoje, eu sempre falo, não é mês de julho, janeiro e julho, né? O mês que o pessoal tem mais facilidade para sair devido às férias, né? Mas faça de tudo para que você não falte na escola bíblica dominical, para que você cada dia ame o dia do Senhor, separe ele todo para a glória do Senhor. Não é verdade? Valdo, agora eu não erro mais. Né, Cida? Yasmin? Laís. Oh, uma hora eu vou aprender, viu, Laís? Uma hora eu chego lá. Domingo, que dia que foi? Acho que foi quarta que você veio no pequeno grupo, não foi, Laís? Aí eu falei assim, Laís. Aí agora eu falei Yasmin. Louvado seja Deus, né? A dona Zilda também, bom vê-la, dona Zilda. Deus abençoe a senhora, né, Heloísa? A nossa relação com a palavra de Deus, ela é fundamental. Tudo que nós estudarmos e sempre que estudarmos, nós vamos nos deparar com a palavra de Deus. É ela que nos norteia, é ela que nos dá fundamentos para nós apontarmos afirmações, porque senão seria algo muito vago, né? E eu quero começar, vocês vão me ajudar, por favor, e nós vamos ler alguns versículos, bastante versículos, na verdade. A doutrina do pecado herdado. Nós recebemos o pecado por meio de uma herança. Normalmente, herança, a gente pensa só em coisa boa, né? Quem é do direito aí, Débora? A pessoa pode receber as dívidas também? Até o quê, Débora? Até o limite da herança. Então, de repente, não sobra nada, né? Fica devendo, às vezes, de repente, né? Então, olha para você ver, no meio judicial, nós sabemos muito bem que receber dívidas é possível como herança. E nós vamos ver claramente pela palavra de Deus que, de fato, essa herança, que é a herança do pecado, foi nos transmitida por meio do primeiro casal, por meio de Adão. Ele, como representante do homem e da mulher, o cabeça, a gente sempre usa Adão. Mas é sempre, quando você ouvir isso, você está sabendo que Adão representa os dois, o casal, mas é os dois, né? E tanto é que alguém pode dizer, mas foi Eva que pecou. Mas quem era para estar cuidando de Eva? Era o homem, o responsável. Então é por isso que essa relação ela é direcionada à pessoa de Adão, o homem. A palavra de Deus nos apresenta que essa relação de herdar o pecado, ela traz uma palavra importante, essa herança do pecado. Alguns vão utilizar a expressão pecado original, e está certa. Só que nós temos que entender o que de fato isso significa. Então, herança é uma palavra apropriada para entendermos o que aconteceu conosco, seres humanos. Então, vocês vão me ajudar aqui. Abram, por favor, em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Vamos abrir lá em Romanos 5, 12.
eu vou destacar alguns versículos. Versículo 12. Olha só o que diz a palavra de Deus. Portanto, vamos ler juntos esse 12? Portanto, assim como... Espera aí, eu atropelei aqui, vamos novamente, por favor, vamos lá. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Notem, o texto está dizendo que pela ofensa de um só homem. Do que está falando aqui? Quem que então errou? Quem que pecou? Adão. Está dizendo que há um pecado, o início do pecado na raça humana. Nós já falamos domingo passado que o pecado não foi só na raça humana. O pecado também foram com os seres angelicais. Lembra o que nós mencionamos? Mas para esses seres angelicais, eles não tiveram mais nenhuma oportunidade de redenção, ou seja, de serem salvos. Deus decretou, eles foram lançados. A nossa relação lá, o profeta, até citei ele domingo passado, tem um texto bem importante que vai trazer uma perspectiva de que de fato Satanás, Lúcifer, um anjo de luz, e com ele uma terça parte dos anjos, perderam o seu estágio, o seu estado, a palavra é estado, de anjos de luz, por causa de um pecado. Eles se rebelaram contra Deus, e Deus decretou essa sentença, e ela é uma sentença que jamais terá revogação. Então notem, o pecado cometido contra Deus, começa a relação do pecado com esse ser angelical, Lúcifer. E com ele se arrastou uma terça parte, então não foi sozinho, né? Ele conseguiu influenciar um grupo. Mas esse grupo e Lúcifer não mais tiveram oportunidade. Pelo contrário, está estabelecido, está decretado, e eles estão afastados eternamente de Deus, de desfrutar a presença de Deus. Mas observe, o texto diz então, pela ofensa de um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade. Percebe a herança? Percebe a relação onde, se um pecou, a partir desse pecado original, o primeiro pecado, nós herdamos a natureza, e nós vamos falar sobre isso a respeito do pecado. Continue comigo aí no verso 18. Quem pode ler, por favor, verso 18? 5:18 de Romanos. (19) 19 também, divino. Amém. Amém? Palavra de Deus sendo lida, né? E ela é para nós, boca de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que o texto diz: pela ofensa de um só, nós nos tornamos o quê? Pecadores. E o que o texto aponta? Então, o texto aponta que pela herança de um homem, Adão, nós recebemos o pecado. Fomos prejudicados, não fomos? Então, nós temos a natureza agora, essa relação vai nos apontar que nós recebemos, então, a culpa, né? Vamos até trabalhar aqui nesse primeiro aspecto, a culpa do pecado. A culpa não é só agora de Adão, percebem isso? A relação hoje, quando as pessoas não estudam a palavra de Deus, é alguém querendo caçar Adão de qualquer jeito, não é assim que as pessoas brincam? Ah, vamos encontrar um dia lá, e ainda fala lá no céu, encontrar ele lá no céu. Mas como assim, né? Lá está resolvido, né? A ideia de que tem um culpado, não é isso? Adão foi o culpado. E por causa de Adão, todos se tornaram então o quê? Pecadores.
Mas notem que Deus estabeleceu essa prática do direito também, que é a prática da imputação. É transmitir a outro aquilo que estava sobre um. A imputação do pecado não ficou somente sobre Adão, sobre Eva, mas esse pecado foi imputado também aos seus filhos e toda a raça humana. Uma das coisas que poucos lembram é que quando o sacerdote ia sacrificar o cordeiro, imolar o cordeiro, tinha dois, tinha um que mandava lá. Inclusive, eles faziam assim, tinha o nome do cordeiro, que eu esqueci agora o nome dele. Hã? O nome dele é esse, mas qual que é a função dele? Me fugiu aqui agora. É o expiatório, mas tem um nome que eu queria lembrar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Um era sacrificado. O outro era dispensado ele no meio do deserto e afora. Agora eu vou trazer para vocês uma prática. O sacerdote, quando ia sacrificar, a pessoa tinha o ritual de colocar a mão sobre aquele animal. E ali era feita uma oração e era apresentado aquele animal de maneira que ele era imputado. Os pecados daquela pessoa era imputado ao animal. Olha só a prática de transferir o pecado a outro. E o que acontecia? Quem que estabeleceu esse ritual para sacrificar animais? Quem que estabeleceu? Não, vocês estão com dúvidas, tem que voltar lá no texto bíblico. Foi o homem que inventou isso? Deus deu as coordenadas. Deus deixou, sobretudo, para o povo de Israel, todos os detalhes do templo. Tudo o que aconteceria ali, naquele contexto ainda, antes do templo, que nós temos o tabernáculo, que ele era transitório, aponta detalhes por detalhes. E na hora de oferecer aquele animal, era colocado a mão sobre ele, uma imputação, e aquele animal era degolado, derramava seu sangue ali. Notem que a imputação é uma ação de transferir a responsabilidade, a culpa, transmitir, a melhor palavra é transmitir. E o que acontecia? Todos os homens agora eram considerados pecadores. Mas notem, alguém poderia dizer, mas então isso é muito complicado, injusto, né? Porque foi lá em Adão e agora eu recebo também a culpa. Eu queria pedir um favor, cadê ali? Ô Elias, abre lá a porta mais para a gente, porque hoje está com um só ligado, não está tão... Só para a gente ter uma brisa boa aí hoje, natural, que eu estou meio resfriado, e eu acho que eu desliguei um ali do CAD, só para me ajudar, viu? Pode abrir mais um pouco, Elias, pode abrir mais para dar uma ventilada boa aqui, a gente não precisa muito do ar, por favor. Obrigado, meu irmão. Então, notem, Deus planejou... Nos seus decretos, Deus foi surpreendido com o erro do homem? Porque senão ele não é soberano. Se Deus é soberano, ele não foi pego de surpresa. Nos seus decretos, Deus estabeleceu, sim, o homem vai cair. Deus podia não ter feito ele cair? Podia. E aí a gente diria assim, mas então Deus fez um robozinho, né? Botou ele ali, definido, né? Não, nem para cá e nem para lá, só o padrão que Deus queria. Mas Deus deu ao homem, e nós, inclusive, gostamos de usar esse termo. Qual que é o nome que nós damos a essa liberdade que Adão e Eva tinham? O livre-arbítrio. Exato. Notem, se eu estou dizendo que Adão pôde escolher, e ele pecou contra Deus, ele tinha livre, o quê? Arbítrio. Mas percebam que a consequência de receber a herança do pecado faz do filho de Adão, quem foi? O primeiro? Os dois ali, né? O primeiro é Caim, né? Abel. Os dois. Eles têm agora, por natureza, possibilidade de dizer, não, eu não quero pecar. Tem? Porque eles receberam o pecado como? Por herança. Por herança. Por meio do representante deles, que era próximo dele, era o pai deles. Ele é o representante que nós chamamos federal, o representante que começou a transmitir
o pecado a toda a raça humana. E aí você pode dizer, mas pastor, então é injusto, né? Porque, olha só, o Adão gerou os filhos já nascem em pecado. Olha que tragédia. É, de fato, um bom raciocínio. Mas se você notou o que nós lemos aqui, e diz o texto que o nosso irmão divino leu, por uma só ofensa veio o juízo para todos os homens. Agora, notem novamente o versículo 18 de Romanos 5. Assim também, eu vou pegar a versão nossa, isso. Por um só ato de justiça veio o quê? Olha só o que está sendo dito, que por meio da ofensa, por meio da prática de um, veio o pecado. Agora, o plano de Deus, qual é? Utilizar da mesma regra. Porque a regra é, pelo pecado de um veio a consequência, a herança. A herança é nós somos pecadores. E agora, pela mesma prática, ou melhor, pelo mesmo método, agora por meio da oferta de um só. Quem é esse? Cristo Senhor na cruz do Calvário. Ele derramou seu sangue, imolado no Calvário, para que você possa se tornar o quê? Como diz o texto? Todos para a sua o quê? Justificação, ou seja, justificados. Então, observe, tudo isso está apontando para uma relação que agora nós, como aqueles que somos descendentes de Adão, recebemos uma herança maldita. É por isso que o texto da palavra de Deus diz que Jesus se tornou o quê? No madeiro. Maldito. Maldição. Por quê? Porque nós éramos amaldiçoados por meio da herança de Adão. O pecado estava sobre nós e nós recebemos essa herança. Mas Cristo, se nós temos Adão como o responsável do pecado, nós temos Cristo como aquele que é o responsável em oferecer o quê? A justificação dos pecados. Eu quero fazer algo importante aqui, até eu estou feliz, estou achando que o meu grupo deu certo, Jonathan. A turma está em peso. A não ser a Helena, que trabalha de vez em quando nos domingos, né, Helena? A Meire não pode, só quando ela viaja. Quando você vem à escola bíblica, é importante, se você tiver uma dúvida, levante a mão, tá bom? Nós vamos tentar responder. Se não, eu vou para Deuteronômio 29, 29. Tá bom? Depois você lê lá, mas não agora. A palavra de Deus nos apresenta uma relação direta. Quando nós observamos o problema que o pecado trouxe, tudo está relacionado ao pecado. E nós vamos falar a respeito do pecado, porque às vezes a gente pensa que pecado é assim, não, eu nunca matei ninguém. Então eu não tenho pecado sobre a minha vida. Eu nunca pratiquei algo tão terrível. E a gente acha que o pecado é somente uma prática. E nós vamos ver que não é somente uma prática. Abra aí a sua Bíblia em Salmos 51. Nós vamos ler o verso 5. Então, o primeiro aspecto, nós somos considerados culpados. Essa é uma relação importante. Então, não há justificativa. Mas quem errou foi Adão. Não, nós somos culpados. Porque se nós não entendermos isso, nós também não vamos receber o que Cristo fez, que foi por graça, mas foi por meio de um ato também. Se por meio de Adão nós recebemos o pecado, em Cristo nós recebemos a graça. Esse entendimento aponta para que nós possamos caminhar dizendo, olha, eu era culpado, mas agora em Cristo Jesus, pela obra dele, fui resgatado. Fala, meu irmão. Exatamente. É um dos textos que nós temos aqui separado. Todos pecaram. Não diz a família de Adão. Não diz, alguns que pecaram numa área específica. Não, diz todos pecaram. Fala, Valdo.
Pastor, no início aí da pregação, o senhor falou que o sacerdote separou um para sacrificar e o outro para o deserto. O que significa esse outro para o deserto? Porque ele é dispensado para o deserto e o outro é sacrificado. Eles tinham um ritual, que era um ritual comum. Ele era colocado sobre esse animal uma imposição, como eu mencionei, uma imputação, que era feita num ritual onde esse animal era dispensado ao deserto para morrer. E ele era justamente por causa da relação do pecado da nação judia ali, todo o contexto de Israel. Detalhe importante, depois a gente pode fazer um estudo mais apanhado, mas lembre só de um detalhe, não era toda hora que era feito isso. Isso era feito uma vez por ano, era um ritual, era algo assim que era para apontar para algo. Nunca foi o problema sangue de animais. Onde começa sangue de animais para justificar e apontar, pelo menos tentar resolver o problema do pecado? Quando começa, vocês lembram? No Éden, ali, até a gente pode dizer o Éden, porque foi ali que os primeiros pais fizeram o que para eles, para cobrir a nudez? Folhas de figueiras. E Deus fez o quê? Matou um animal e tirou pele de animal para cobrir. E até preguei ontem num casamento, não é para cobrir a nudez. Quem é casado aqui sabe, passa muitos anos, você fica meio, né? Não tem muita vergonha, não. É assim mesmo. Aquilo representa que o homem e a mulher, o primeiro casal, antes do pecado, eles não viam nada de mal. Você já pensou a sua esposa não vê nada de mal em você? Casamento perfeito, hein? O homem não vê nada de mal nela, nem ela nele. Os dois tinham uma relação harmônica perfeita. Eles eram emocionalmente perfeitos. Eles eram numa relação com Deus perfeitos. Eles eram uma relação, porque acham alguns que o sexo veio depois da queda, depois do pecado. Não, eles tinham uma relação sexual tudo perfeito, tudo era perfeito. Após a queda, o que diz o texto que aconteceu com eles? Vocês não estão lembrando? Se abriram os olhos de ambos, capítulo 3, lê lá depois a respeito da queda. Por que abriram os olhos de ambos? E o que aconteceu? Os dois fizeram o quê? Se esconderam, a primeira coisa, se escondeu um do outro, porque agora vê a mazela no outro, agora eu enxergo as mazelas, as fraquezas, primeiro nele mesmo, porque não é assim, a gente não é cheio de mazelas. Tem coisa que a gente quer esconder de nós mesmos, não é assim? E quanto mais a gente olha para nós, daqui a pouco a gente olha para o outro e fala, nós também tem um monte de coisa, e a gente quer se esconder. Os dois tentaram se esconder debaixo das folhas de figueiras, né? E o que aconteceu? Também quiseram se esconder de quem? De Deus, sobretudo, né? Perceba a relação onde está um efeito dominó. A coisa vai só piorando. Depois, Valdo, eu vou trazer uma exegese mais detalhada sobre lá. Qual que é o nome dele mesmo, Jonathan? Azazel. É o bode ali que era expiatório, jogado ele para o deserto, tá bom? Mas a relação aponta, sobretudo, para Cristo no madeiro. João, ele viu o primo, era primo dele, hein? E ele olhou bem para ele e falou assim, eis o cordeiro. Jesus não tinha nenhuma pele de animal, ele era ser humano. Mas ele viu e disse, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Era esse animal, ou melhor, apontamento do animal. A morte, o sangue, apontava não para um animal, não para um sangue de bodes, mas a pessoa perfeita de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Tá bom? Alguém levantou a mão? Então vamos caminhar só um pouquinho aqui, ó. Salmo 51, verso... Eu pedi o 5, né? Quem pode ler, por favor?
Irmão Luiz. O pecado está só externo? É importante o senhor entender. Eu entendi. Isso é importante, mas depende da fase que nós estamos falando. Isso é importante o senhor entender e nós entendemos. Eu pergunto para um irmão que é crente em Cristo Jesus. A pornografia está aqui, ó. Tá ou não está? Mas eu posso usar isso aqui para o bem, não posso? E dizer assim, não. O pecado está à porta. Não está na porta, está no bolso. Mas eu digo não. Para quem? Para quem tem agora o quê? A presença do Espírito de Deus sobre a sua vida e foi justificado mediante a obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque a natureza humana, é esse o ponto que nós estamos vendo aqui em Salmo 51, verso 5. Diz que, olha lá, onde estava o pecado. Eu nasci aonde? Na iniquidade. E aí, olha só o que diz o texto. Em pecado me concebeu. Mas a gente pode interpretar assim, ó. É porque a mãe de Davi não era uma mulher muito correta. E aí ela estava em pecado, né? Mas vamos ver o que Davi está falando no verso 1, no verso 2, no verso 3, verso 4, e vamos ver de quem está tratando. Porque se a gente falar aqui, quem nasceu em pecado é por causa do pecado da mãe, no sentido de que ela praticou alguma coisa e por isso concebeu ele, nós estamos não observando o contexto todo. Olha lá o que diz o texto. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas, apaga as transgressões de quem? As minhas transgressões. Davi está dizendo, eu sou pecador. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha lá, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi está dizendo, verso 5, eu estou totalmente preso na iniquidade. Eu já nasci na iniquidade, porque Davi recebeu qual herança? O pecado. O pecado veio da natureza humana a partir do momento que nasce um bebezinho no hospital. Vamos orar pela Isabela? Tentativa de sequestro. Isabela, estou certo? Decorei o nome? Aí, ó, uns eu decoro o nome rápido. Tentativa de sequestro de uma bebezinha de... Vocês viram? Não viram? Estou pensando que estou falando besteira aqui, ó. Aconteceu isso nos Estados Unidos. Foi aqui em Uberlândia. A família, a menina tem um probleminha no coração ainda. Ficou dentro de uma mochila à madrugada, né, para chegar em Tumbiara. Depois nós vamos orar por ela, lembra de orar por ela. Ela já nasce com a herança do pecado. E aí o irmão José destacou um ponto importante. O processo todo, irmão José, vai apontar lá para nós em Cristo, com aqueles que agora têm discernimento do que aconteceu lá em Adão. Porque qual é o problema da raça humana sem Cristo? Eles querem resolver os pecados, os problemas,
com a solução humana. Então, por exemplo, tudo, vocês já perceberam, tudo hoje tem um diagnóstico. Eu falei o CID, não é isso? O CID é famoso. Ó, a mulher sequestrou médica. Ah, ela teve uma... Como é que é o nome? Não, a que sequestrou é a médica mesmo, que foi lá, visitou o hospital, levou o menino embora. Tem um nome, é um surto psicótico. Ui, vou pegar um nome bom, surto psicótico. Você sai de Itumbiara, só que tem um detalhe, o surto é um pouco demorado, porque ela comprou carrinho, ela comprou enxoval, tudo rosa. É o surto de 3, 4 meses, 5 meses, né? Contou para os vizinhos e para a família que ia ganhar bebê. Surto psicótico. Qual é o nome disso? Vocês estão afinados, hein? Isso chama-se pecado. Pode dar o nome que for, a esfera criminal vai ter um nome judicial ali, ó, se é sequestro, se é rapto, não importa, a Bíblia diz que é pecado. E hoje, com coisas simples, as pessoas falam, vamos voltar aqui ao celular, mas é só uma imagem sensual, essas coisas de vídeos, as pessoas transando de qualquer jeito, isso é normal, é pecado. E o nome dá hoje, não, isso é tecnologia, modernidade, os valores mudaram. Pecado. É pecado. Quem chamou? Eliana? Aham. Essa história vai dar muito panos para mangas, hein? Também, já falaram que ela foi na Bahia para comprar um bebê, é uma bagunça, o pecado ali é grande, né? O pecado é grande. Olha só, então, para nós caminharmos aqui, a palavra de Deus está nos afirmando que a nossa natureza é pecaminosa, a nossa natureza. Somente após nós entendermos isso, nós vamos combater com o antídoto correto. Quem que faz um homem, irmão Luiz? Um homem de Deus, dizer não ao pecado, quem que move ele a fazer isso? O Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo? Todo aquele que nasceu o quê? De novo, e disse assim, a minha velha vida foi manchada, marcada pelo pecado, e eu estava condenado a viver, e iria eternamente viver afastado de Deus, mas por meio de Cristo, eu recebi a oferta de Deus, Cristo Jesus. Eu creio na oferta de Cristo na cruz, que morreu para me salvar. Salvar de quê? Dos meus pecados. Eu agora posso dizer não ao pecado. Eu agora estou vigilante. Mas notem, a natureza pecaminosa, ela está presente em nós desde menino. Efésios 6,4 mostra um texto interessante. Como é que é a formação do Luiz Gustavo? Luiz Otávio. Tem que ensinar as coisinhas sérias, Cândida? E as coisas erradas? Precisa ensinar? Não precisa lá. O que diz o texto? Olha lá o que diz o texto. Tratem de criar as crianças, se esforçando em falar assim, isso aqui é errado, não põe o dedo na tomada, obedece. É assim? Não, eles fazem por natureza. A Olívia já fala, não puxa o fio. Ela dá uma olhada, vai de novo. Olha lá o que diz o texto. Tratem de criá-los na disciplina, porque isso não vem no chip. Não vem. A natureza é pecaminosa. O pecado não é somente sair e fazer uma barbárie como essa mulher fez. O pecado é você estar com a natureza pecaminosa e já sempre propenso para o mal. E criá-los na disciplina. Quem chamou? Fala, Divino.
pessoas, elas estão no mundo e elas acham que o pecado não acometeu ela. Ela se torna uma pessoa, a consciência dela, ela acha que é pura. Então, essas pessoas, se não for confrontado pela Bíblia através do Espírito Santo, eles não têm consciência de pecado. É igual o senhor falou aí, muitas pessoas hoje também estão procurando os consultórios psicólogos, né, os psiquiatras, para poder resolver os problemas que, na verdade, é pecado e eles se classificam como doença. Então, hoje em dia, as pessoas têm essa dificuldade. É muito difícil chegar numa pessoa e falar para ela do Evangelho se ela se acha justa. Isso. Esse sobrinho nosso, por exemplo, todo jeito que a gente fala com ele do Evangelho, fala, não, mas eu não sou pecador. Ah, Eu não faço mal para as pessoas. é. Aí a gente convence ele, tenta convencer ele a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, principalmente através da leitura. Você quer ver um outro exemplo? Ele é de uma igreja chamada evangélica? Já foi, né? Então, tá. Vamos para mais próximo. Lembra que nós conversamos um dia, Priscila? Qual é o entendimento de pecador? É aquele que comete um pecadinho ou um pecadão? A Priscila contou uma coisa para mim interessante. Ela vem de um contexto, né? Deus abriu os olhos dela, o coração. Você tem uma joia com você, Paulo. Você aproveita e continua fazendo aquelas, né? Teve um dia que você ganhou 10 aqui, Paulo. Você lembra, né? Continua, viu? Valoriza a esposa que você tem. Mas a Priscila disse um dia assim que pessoa que é tirada da comunhão porque cometeu, vamos pegar os mais famosos, um adultério, um roubo, alguma coisa, nessa comunidade, nessa igreja, é a CCB. Eles tiram da comunhão. E aí, essa pessoa, no meio da comunhão, essa é a pecadora. Os outros não entendem como pecadores. Notem a importância de saber que nós somos pecadores. Porque até a disciplina, nós temos que olhar com os olhos de Cristo e com o olhar da graça. Porque quando se nega que é pecador, o que está negando, na verdade? Exatamente, meu irmão. Quando você não precisa quem tem dúvida aqui? Eu sou um grande pecador. Por isso eu preciso de um grande Salvador. Então, quando nós entendemos que somos pecadores, nós precisamos do Evangelho. A mensagem da cruz, toda hora que ela é pregada, exposta, você fica feliz em saber que Cristo, por meio do seu sangue, o justificou. Agora, quando nós não temos essa consciência, o que me chama a atenção é que se a gente fazer uma barreira, um pedágio ali, e parar cada carro e perguntar se você é pecador, cada 100 vai dizer 90, vai dizer, não, eu não matei ninguém, nem roubei. Você vai liberar todo mundo, ninguém aqui é pecador. Olha, Gildo, aqui a turma aqui do Cidade Jardim, Canaã, Jardim das Palmeiras, tudo santo, separado por Deus, nada. É que eles não fazem a reflexão à luz da palavra de Deus. Então, em não entender o pecado, é comum para as pessoas aí fora. Ontem eu fui no casamento e falei assim, eu vou pregar Cristo. Já me chamou, estou fazendo um favor, nem da igreja vou pregar, já ia pregar Cristo se fosse da igreja, imagina fora. A plateia, tudo gente não crente, eu vou pregar Cristo. O pecado tem que ser combatido por meio da obra de Jesus Cristo. Por que essas igrejas ficam felizes em ter tantos assuntos? Porque o pecado não é tratado. O pecado não é combatido. E quando o pecado não é combatido, as músicas, Poliana e Débora, não precisa falar de Cristo. Fala de qualquer coisa, Felipe, mas não fale de Cristo, não precisa não. Mas quando nós entendemos que o pecado veio sobre nós, nós precisamos de um grande Salvador. E a relação do Evangelho divino, essa pessoa, ela pode estar dentro da igreja cristã e ela não ser de fato uma convertida, não nasceu de novo, não entendeu essa relação do grande Salvador que é Cristo. Uma coisa muito séria, que aí entra onde a gente estava falando com a Priscila, eu creio nos eleitos de Deus em qualquer lugar. A Priscila é fruto disso. Normalmente acontece e as pessoas procuram uma igreja que vai estudar a palavra de Deus, não é isso? Mas eu creio, irmãos, que há muita religiosidade.
Eu sempre digo, ficar aqui na Semear não é tão fácil. Porque a gente fala de qual assunto aqui? Pecado. Podia escolher outra, Heloísa, mas mais tranquila. Não fala de nada. É sempre para a nossa semana ser uma semana de vitória. Mas não diz que a vitória maior é sobre o pecado. Nós estarmos em comunhão com Deus e com a palavra. Então essas igrejas, elas precisam, eu sempre oro, de vez em quando eu falo aqui em púlpito, Senhor, converta os púlpitos, para que eles preguem Cristo crucificado na igreja brasileira, porque senão não precisa de um grande Salvador. Vamos continuar, eu vou passar agora a palavra. Vamos ler outro texto que eu separei aqui também. Nós temos aqui Romanos capítulo 7, verso 18. Quem pode ler, por favor? A nossa natureza, carecemos totalmente de bem espiritual perante Deus. Fala, meu irmão, pode falar enquanto o pessoal vai abrindo. Muito bem. Fala, Paulo. Fala aí, Priscila. Pecado que não tem arrependimento. Não vamos falar sobre ele aqui, tá? Seria isso, Priscila? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo, é isso? Isso. Só algo externo, percebem isso? Só algo externo. Olha só. É muito sério, né? Vocês estão ouvindo o que ela está dizendo? As pessoas são consideradas não mais possíveis de arrependimento verdadeiro e perdão, e são excluídas de tudo. Olha como é que pode. Isso. Não podia. Exato. Ou seja, né? Deu ruim. É isso, porque nós entendemos. Exato, eu entendi. Nós temos que tratar pecado como pecado. O divórcio é um pecado. A palavra de Deus diz que só acontece o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Não deveria acontecer. Mas se tem casos que a pessoa se arrepende e verdadeiramente o evangelho alcançou aquela vida, nós entendemos que ela deve seguir, ela não fica parada. Vamos pegar o caso mais específico. Tem pecados e pecados que são chamados de pecados e são esquecidos. Por exemplo, a Bíblia traz para nós que se uma mulher que é espancada, sofre um abuso físico, e ela deve divorciar porque isto está acontecendo, ela não estará pecando, porque ela está sob risco de vida. E nós vamos lá não só com a igreja, vamos com a polícia, porque é relação diferente de uma pessoa que de repente, vou separar e pronto, acabou. Notem isso. E o que acontece muitas vezes, sabe qual que é a prática? O que vocês acham que é a prática de alguém que vai cair, se cometer um pecado desse, sai excluído, nunca mais volta? Para fazer o que com a turma? Exatamente. Quem falou essa palavra aí, perfeito. Se fosse só assim para tratar, o ser humano estava fácil, com medo. Está cheio de gente que pode pregar a graça, pode pregar o evangelho. Aí eles falam assim, não, que se você pregar o evangelho da graça, a turma vai banalizar. As pessoas vão fazer de qualquer jeito.
se não for de fato nascido de novo. O pecado, ele nunca vai ser assustador. Mas se alguém que nasceu de novo, ele sabe que ele pode clamar ao Senhor, dobrar os joelhos, ser perdoado. Dói no coração dele. Dói no coração dele. E a relação também, o contrário, é verdadeiro. A pessoa pode ficar, às vezes, camuflada ali, vivendo uma vida de aparência, e o medo sendo a única justificativa. Não posso fazer isso, porque senão, se todo mundo ficar sabendo, aí a coisa está ruim para o meu lado. Eu aponto que a resposta sempre será pela ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados, que reconheceu que Jesus é o Senhor e Salvador, e que se agora ele vive em Cristo, o pecado não é mais algo programado, é algo que pode ser um acidente, uma situação que aconteceu, mas não tem prazer nisso. Ele não tem alegria em viver novamente, como diz o pecado, aqui está a porta, mas agora eu fujo dele. E essa relação de cabresto por meio do medo, da imposição, ela é terrível, né? Ela trouxe cadê os psicólogos? Está cada vez aumentando mais. Vocês têm que ganhar dinheiro mesmo. Ganha dinheiro mesmo. Mas o grande grupo que vocês vão atender é das igrejas evangélicas, infelizmente. Sabe por quê? Por causa do cabresto, da imposição. A outra que veio lá, né? Já me contou, confidenciou a Heloísa, uma relação onde, sabe, a relação religiosa. Vai da igreja de segunda a segunda. Se tiver alguém aqui, a não ser o Paulo, e de vez em quando eu brigo com ele, dando com ele. A Edna que fica brava. Mas também não vem de segunda a segunda, não. Se vier alguém aqui de segunda a segunda, você não está muito boa. Você não está muito bom na cabeça, não. Ué. Mas quem é culpado são os líderes. Tem culto na segunda, tem culto na terça, tem culto na quarta, tem culto na quinta, tem culto na sexta. Tem culto a semana inteira. Ele não tem tempo para cuidar da esposa e dos filhos. Misericórdia. Exato. Isso. Está vendo? Por isso que eu caio no descrédito, Heloísa. Eu fico aqui, vem na escola dominical. Vocês não me dão moral. Estou numa graça. Né, Luiz? Ele falou assim, vocês deviam valorizar, né? Já que aqui é um privilégio, é tão tranquilo, é um dia da semana, a gente separa para o Senhor, no máximo mais um pequeno grupo. Olha, divino, 2 dias na semana, tranquilo demais. Olha, Luísa. Hoje a gente pode pregar. A sua dor, Heloísa, ela é gritante, porque o que acontece? Hoje a gente tem que pregar para as pessoas que já receberam o Evangelho de maneira distorcida nessas igrejas. Está cheio de pessoas nas suas casas que não querem saber de igreja evangélica, porque eles enfrentaram lá um jugo, um peso, e era feito de maneira terrível sobre os seus ombros. E essas pessoas estão doentes, estão machucadas. Nós temos que apresentar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos que apresentar a relação direta do Evangelho de Cristo Jesus, para que possa curá-las, né? Segura só um pouquinho de mim, senão eu não ando aqui. Vamos lá. Por favor, quem pode ler para mim Romanos 7,18? Romanos 7,18. Isso. Cândido, você ia falar também, mas vou dar prioridade. Você lembra que você ia falar? Eu acho que nós passamos. O louvor, nada. Mas a chiclete, é impressionante. Exato. Oh, exato. Exato. É o chiclete do mundo vem rápido, né? Eu pergunto para os irmãos, porque em mim não habita bem nenhum. Quem disse isso? Joga aqui para nós na tela, por favor. Travou? Romanos 7,18. Paulo escreveu isso. Em mim não habita bem nenhum. Eu pergunto para vocês, alguém conhece alguém
não cristão que é cheio de boas ações? Quem conhece? Nós temos que entender esse versículo. É disso que se trata? Olha lá, porque eu sei que em mim não, isto é, na minha carne, na minha natureza humana, não habita bem nenhum. É isso que o texto está dizendo, que a gente não pode produzir sem Cristo nada de bom. Por exemplo, casos mais simples, um profissional correto, uma mãe responsável, um pai presente, coisas que são comuns, mas que a pessoa não conhece Cristo. Ele pode ou não pode produzir isso? Pode. Então, o texto de Paulo não está dizendo sobre isso, Meire. O texto está dizendo, olha lá, bem sei, olha lá, eu sei que em mim, não, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. O que o texto está apontando? Qual o bem que ele não consegue fazer? Eu disse, as coisas comuns não precisa ser cristão para fazer. O bem que ele deseja é estar conectado com quem? E aonde que quebrou, rompeu a conexão? No pecado. E no pecado que ele cometeu? O pecado de quem? De Adão. Paulo está dizendo, a minha natureza sozinho, Paulo, apóstolo Paulo, ele era judeu, ele era maioral entre todos, mas ele está dizendo, da minha natureza, bem nenhum eu posso produzir para Deus, em comunhão com Deus, porque o homem, a sua natureza, quer dizer, a sua essência, ela é pecaminosa. A palavra de Deus diz lá, João, um texto muito bonito, João 15, 5, versículo conhecido, vamos ler rapidamente, finalzinho da parte B, porque sem mim, vocês não podem fazer o quê? Olha lá, verso final lá, ó, porque sem mim, Jesus está dizendo, eu sou a videira, vocês são o quê? Os ramos. Você já viu um ramo sozinho, isolado, produzir ali na grama? Impossível. Tem que estar ligado à videira, tem que ligar ao tronco, à árvore. Jesus diz, eu sou a videira. Jesus diz, eu sou a videira. Você não pode fazer nada. Paulo entendeu isso. Eu não posso fazer nada que agrade a Deus, que possa entrar em sintonia com Deus. Pastor, mas ser um bom esposo, ser um profissional correto, honesto, não agrada a Deus? Sim. Por um lado, sim. Que nós chamamos de graça comum. Eu pergunto para vocês, eu já pensei essa reflexão, já fiz essa reflexão de algumas vezes. A raça humana está em pecado? Tem freio ou não tem freio a raça humana? Quem acha que tem freio? Vou mostrar para vocês que tem os dois lados. Não tem freio porque a coisa está ruim, não está, gente? Se a gente ficar assistindo a internet demais, aos jornais, a gente pira. Eu falo para vocês, assiste pouco. Ora mais, porque senão você pira. Agora eu pergunto para vocês, se não tem freio, o que impediria a entrada de uma mulher, vamos pegar um homem, né? Uma coisa mais grotesca. Entrar aqui, tirar a roupa aqui, aí nós espanta ele, um domingo. Aí daqui duas semanas aparece outro, novamente. O que é isso? Tem freio ou não tem? Tem! Se não fosse esse freio, você não educava os seus filhos. Se não fosse esse freio de Deus, você não teria condições de falar assim, ó, isso aqui, meu filho, é errado, mas tem esse exemplo bonito ali, ó, do seu coleguinha que fez direitinho. Deus tem o controle, ainda que a humanidade esteja no pecado, arruinada, Deus tem um freio para que Ele possa controlar esse mal, porque senão você e eu estaríamos perdidos. Louvado seja Deus. Caminhando então, um outro texto que eu quero que nós, vamos caminhar já para adiantar um pouquinho mais. Salmo 143, verso 3. Quem pode ler, por favor? Perdão, eu errei. Salmo 14, 3. Novamente, Kleber, por favor.
14:3. Sequer. Quantos se desviaram? Todos. Não há quem faça o quê? Mas o bem aqui, então, não é esse comum. É o bem diante de Deus. É agradar a Deus, produzir. Romanos, Paulo escreve, tudo que não é feito por fé é pecado. Uma pessoa que é bom pai, boa mãe, responsável no trabalho, mas não recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador, herdará a salvação eterna? Não. Porque a salvação não é por obras, mas pela fé, pela graça de Deus mediante a fé. Mas percebam um detalhe importantíssimo: se todos se desviaram, se nós não podemos produzir nada na presença de Deus que possa agradá-lo, alguém pode de fato chamar a atenção para Deus e poder ele mesmo, por si só, ser agraciado por Deus? Sim. Por ele mesmo, pelas obras dele? Não. A não ser a graça de Deus. Agora, notem um detalhe importantíssimo. Nós cremos nessa culpabilidade de todos os homens. Por meio de um só entrou o pecado, herdamos o pecado. Por meio de um só, Cristo Jesus, fomos justificados. Mas perceba um detalhe. Eu vou usar uma expressão muito comum hoje. Alguém consegue aqui sozinho falar assim, eu aceito Jesus, sozinho? Acho que vocês não entenderam não, né? É que é comum demais, né? Sozinho, divino. Você está lá na sua lida do dia a dia, sozinho você fala assim, eu quero receber Jesus. Consegue? Como consegue? Sozinho. Hã? Não, mas ele está como? Olha lá, cadê o texto? Todos, não é só uns. Quantos se desviaram? Todos. Sozinho, ele consegue? Qual é o estado dele? Estado. Efésios 2:1. Vamos ler esse versículo juntos? Para vocês gravar ele, risca ele na sua Bíblia aí, ó. Marca ele aí. Vamos ler juntos? 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam o quê? Quem que deu vida a quem? Cristo. Cristo que deu vida. Um morto toma decisão? Um morto não escolhe nada. Um morto está morto e ele não pode fazer nada que agrade a Deus. Ele está morto por causa da herança que recebeu em Adão. Essa herança recebida em Adão produziu afastamento de Deus. Ele foi, inclusive, os primeiros pais expulsos do jardim. E aponta para que todos que se desviaram em Adão, quando nasce, já nasce em pecado. Como a Quirina, agora é a Quirina, Miriam, você tem uma colega agora. A Quirina é a nossa nova cordeirinha do Senhor Jesus. Ela e a Helena, é que a Helena já teve um contexto um pouco já de igreja cristã também, né, Helena? Mas a Quirina, a primeira igreja evangélica que ela frequenta, né, Quirina? Diz aleluia. Glória a Deus. Vocês parecem que não é cheio do Espírito Santo? Não se alegra com o povo que se admira com o Evangelho? Fica perplexo com o Evangelho. Sabe o que ela fala? Vou confidenciar, Quirina. Mandou para Glaucio. Glaucio, pede para o pastor me adicionar no grupo. Eu estou gostando muito dos estudos. Sabe por quê? Um morto, quando é visitado com o
visitado pelo poder de Deus, reage, traz vida. A ressurreição foi na cruz, Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e a ressurreição acontece todos os dias, quando alguém se rende a Jesus Cristo, dizendo: eu encontrei agora o sentido da vida, Cristo Jesus. Difícil é pregar para morto. Morto, ele é insensível. Morto é difícil. Mas de repente alguém recebe Jesus Cristo. Aí sim ele recebe Jesus Cristo. Essa vida foi agraciada. Não dependeu dele. Foi a graça de Deus sobre ele. Ele responde, mas é a graça de Deus sobre a vida dele. Para nós caminharmos, quem chamou? Fala, Sueli. Certo. Exato. Uma coisa que eu tenho muito carinho, eu não sou aqueles tolos que ficam na internet. Nós somos reformados, então vocês são tudo errados. Eu tenho carinho, entendam isso. Eu até entendo que eu já fui assim. Então eu tenho muita paciência. A maioria aqui dos irmãos aqui que vem de outras igrejas recebe esse ensino. Vocês já perceberam que nós não fazemos apelo? Vem para frente quem quer receber Jesus. Já viram aqui? Nós não fazemos. No máximo, eu já fiz isso. Falar assim, vem aqui à frente você que hoje o Senhor falou com você e você quer tomar uma decisão. Porque nós entendemos que tudo que é pregado com a palavra de Deus aberta já é o quê? Apelo. E nós não precisamos de uma rítmica, de música, o Gildo vai ali no teclado, a gente chora aqui. Mas é uma sugestão humana. Quem quer de fato se render a Jesus Cristo, não precisa de música, não precisa de acorde, não precisa de iluminação diferente na igreja. A pessoa simplesmente diz: a partir de hoje, minha vida é de Cristo Jesus. Movido pelo poder do Espírito Santo que a iluminou. Louvado seja Deus. E é isso, eu entendo assim. Sempre alguém já me contou, tinha um rapaz que toda vez que o pastor fazia, ia lá na frente, todo domingo. Depois de uns 2 anos, o pastor cansou, falou: toma vergonha na sua cara, né? Fica muito exposto. Porque na realidade, quem recebe Jesus, quem aceita Jesus, já foi aceito por ele antes. Por isso que a gente até usa, a expressão, a gente usa a expressão, a gente aceitou Jesus, mas a expressão correta é: você se rendeu a Jesus, o Senhor te alcançou, você foi convertido em Cristo Jesus. O importante não é o termo, o importante é entendermos que a obra vem de quem? Vem do Senhor para o homem, não é do homem para o Senhor. Nós estamos mortos, nós não tínhamos escolhas, nós estávamos condenados, mas Cristo se importou com a sua vida. Isso é importantíssimo, porque Deus não se importou com muitos aí fora, tá? Tem que te falar isso. Vai ser um outro dia, não vai dar tempo hoje, né, Divino? Tem tantos aí fora, mas eu tenho que levantar de manhã, preparar a turma para ir para a igreja, se sacrificar no sentido de disciplina, fazer isso. Lembre-se que você é um agraciado, eleito de Deus, porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo. E Ele chamou você para povoar o céu. E isso faz parte do povo separado, porque nem todos são assim. Caminhando para a gente encerrar, então, nós vamos aqui para o texto. Deixa eu pegar aqui. Todas as pessoas são pecadoras perante Deus. É uma relação direta. Deixa eu ver se eu pego aqui um texto. 1 João, capítulo 1. Versículo 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está
em nós. Se confessarmos, aqui um ponto importante que nós falamos, né, Divino? Olha lá o versículo, parte primeira ali. Volte, por favor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. As pessoas lá fora não querem aceitar o rótulo. Quando fala pecadores, eles ficam assim, ó. Estou fielzinho, estou crente, não aceitei o suborno. Por que eu sou pecador? Não é assim que as pessoas se sentem? Elas se sentem meio ofendidas. O evangelho vem para ofender o homem. O evangelho vem para dizer, você é pecador. Jesus disse para os discípulos, vocês vão sair de 2 em 2. Qual era a mensagem principal, Gil, do que eles deveriam levar? Arrependei-vos, arrependimento, pregue arrependimento. Saía gente curada, tinha gente curada? Tinha gente que era liberta de demônios? Era ou não era? Mas não era o assunto principal. O assunto principal era arrependimento da velha vida sem Cristo. E agora, uma nova vida dirigida por Cristo. Essa é a mensagem principal do Evangelho. O que nós podemos prometer aqui hoje é, se você confessar os seus pecados a Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e você será justificado, e você vai sair daqui seguro, que a sua vida agora não pertence mais a você, mas a Cristo Jesus. E se você foi tornado, a palavra não é essa, né? A expressão é, se você foi feito pecador, você foi feito justo mediante Cristo. Eu não posso prometer, eu gostaria de prometer, olha, vai ter tantas soluções na vida profissional, financeira, familiar, mas uma coisa eu posso prometer, se você se render a Cristo, você viverá eternamente com Ele. E eu sei que você vai pecar amanhã, viu? Eu sei que você vai tropeçar daqui uma semana. Quem que me contou? As Escrituras Sagradas. Mas a sua salvação não depende de você. Depende da pessoa de Cristo, da fé que você colocou nele. Eu vou entrar nesse ponto para nós terminarmos. Quer ver? Eu não vou nem destacar que as crianças, elas são culpadas. Eu já falei, né? Elas são puras. Até certa idade elas ficam muito inocentes. Mas o pecado já está lá. Elas têm que ser ensinadas. E para nós caminharmos para o final, então, notem, essa relação que nós temos com o pecado agora na vida do cristão. Capítulo 8 de Romanos, versículo 1. 8:1. Quem pode me ajudar lendo aqui na tela, por gentileza? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? O que seria isso? Agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Nós, igreja? Amém. Mas eu pergunto para vocês, por que não existe mais condenação? Quem? Lavados, redimidos pelo sangue de quem? Aonde? Na cruz. Qual é o efeito dessa obra? Para quantos dias? Para a eternidade. Vamos lembrar? Você foi feita em Adão o quê, Heloísa? Pecadora. Mas se você recebeu Cristo Jesus, confessa Ele, deseja caminhar com Ele, ama a sua palavra, vai ser recebido como membro. Agora em Cristo, ela é considerada o quê? Justificada. Toda a condenação que ela recebeu em Adão, agora em Cristo, quem pagou o preço do pecado dela? Porque Ele morreu na cruz, não foi de graça, derramou o seu sangue na cruz. Ela pode ir embora agora segura ou não? Ela pode andar de avião segura, que ela não precisa fazer nada porque ela já está segura, ou precisa fazer alguma coisa? Aqui vocês têm dúvida. É muito interessante isso. A gente acredita em um ponto. Qual que é a nossa relação? A nossa relação é mais ou menos assim, não, eu posso andar seguro, mas eu estou sempre assim, Senhor, me perdoe porque aquele pecado de ontem. Irmão, presta bem atenção para sempre. Você em Cristo, o pecado gera tristeza, é ou não é? A primeira coisa que você tem a oportunidade de fazer é falar, Senhor, me perdoe, eu errei.
eu falei demais, eu respondi errado, eu pensei errado, me perdoe. É a primeira coisa que quem nasceu de novo quer fazer, é ou não é? Agora eu pergunto para vocês, não deu tempo, o avião caiu rápido. Você foi considerado em Adão o quê? Pecador. E em Cristo? Justificado. Você tem dúvidas de que essa pessoa está em quem agora? Em Cristo Jesus. Porque Jesus garante para você, se você recebeu a sentença de pecados em Adão, você recebeu a sentença de justificado mediante a obra de Cristo para todo sempre. Quando você tropeçar, agora, você vai fazer como filho, mas não o pródigo. Você vai fazer igual o filho. O que filho faz? Mãe, te entristeci, né? Me desculpe, me perdoe. Não é assim? Filho, você agora não é mais um bastardo, você não é um qualquer, você é filho. E você agora deseja agradar o seu pai, você deseja agradar o seu Senhor. A relação direta da palavra de Deus nos mostra que agora em Cristo, a nossa comunhão, ela pode ser interrompida. Como? Notem. Abra aí comigo Efésios 4:30. Isso é importante. A nossa vida cristã se prejudica. Tem pessoas que falam, mas então a pessoa pode andar sossegada, sai daqui e já está sossegado. Não, depende. Qual tipo de crente ele é? Ele é um crente que de fato reconheceu Jesus Cristo? Se ele é, ele não vai ter prazer nisso. E se de repente ele começar a vacilar, alguma coisa vai acontecer. Notem, Efésios 4:30. Quem pode ler, por favor? E não entristeçais. O seu pecado na vida de um crente verdadeiro entristece. Olha a palavra forte. Entristece o Espírito Santo. Um pecado na vida de um crente não confessado é assim. Ele entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo joga um monte de alertas. Isso é errado. Você está me deixando para segundo plano. Você não está pegando a Bíblia. Você não está orando. Depois de um tempo, o que acontece com a voz do Espírito Santo? Alguns enganam aqui. Eles falam que deixa, né? O Espírito Santo deixa a pessoa. Não é isso que é falado? O Espírito Santo vai embora. É assim? Não. A palavra de Deus diz que nós entristecemos o Espírito Santo. Davi entristeceu o Espírito Santo. E o que ele sentiu? E ele perdeu o quê? A alegria da salvação. Quando você peca, contumaz, e você é eleito do Senhor, foi justificado em Cristo Jesus, o pecado vai criando uma casca no seu coração, você vai ficando insensível, você não confessa, e você vai perdendo a alegria de ser chamado filha e filho de Deus. Você nunca viu esses casos assim? Pessoas que se entregam ao pecado, se jogam, eram pessoas no meio do povo de Deus, e que depois, pela graça do Senhor, retornam, abrem os olhos e dizem, que tristeza que eu produzi, que tragédia da minha história, e a pior de todas, eu não tinha mais alegria de abrir a palavra de Deus, de estar no meio do povo de Deus, de estar congregando, de valorizar a palavra. Sabe por quê? Porque o pecado não foi tratado como pecado. O pecado foi tratado assim, não, isso é coisa para depois. Não, depois eu vejo isso, depois eu oro, depois eu leio a palavra. Entristecer o Espírito Santo é deixar de ter essa comunhão. A palavra de Deus diz assim lá em Efésios, não peguem o copo de vinho para se embriagar ou tomar vinho, mas façam o quê? Mas deixem que o Espírito de Deus faça de você, Efésios 5, pessoas cheias, não de vinho, mas do Espírito Santo de Deus. Você quer caminhar com alegria e seguro?
Você vai caminhar sabendo, eu sou justificado em Cristo Jesus. E agora o pecado eu confesso ele. O pecado agora não me prende mais. Ele é, como diz o irmão Luiz, ele está tentando todo dia, mas eu agora em Cristo, com os meus olhos iluminados, eu posso dizer não, porque você é uma farsa. Ele sempre promete algo e não entrega, pelo contrário, na vida de crentes, traz angústias ainda maiores que os ímpios. Porque quem é de Deus sabe que a alegria verdadeira está na presença de Deus, como foi com Davi, né? Fala, meu irmão, para nós orarmos, que nós vamos encerrar. Aleluia. Eu não sei de você, eu creio que sim. Hoje o pecado é uma tragédia ainda, não é? Porque nós somos justificados, mas quando nós nos deparamos com o nosso pecado, nós ficamos arrasados. A gente fala, Senhor, eu não fui eleito para viver em pecado, o Senhor já me justificou na cruz. Eu fui escolhido para caminhar de maneira obediente à tua vontade, à tua palavra. E não sei, eu sei que vocês também pensam assim, a maior alegria que nós temos hoje é andar em obediência à palavra de Deus. É uma verdade na sua vida? Eu espero que você que vai batizar, eu espero que você que vai ser recebido como membro dessa igreja, faça isso com toda a consciência, de maneira que é a ação de Deus na sua vida que produz a sua confissão, dizendo, eu amo o Senhor Jesus. Eu fui liberto do poder, nós fomos libertos do poder, essa corrente da herança que vinha lá de Adão, foi quebrada na cruz, e agora o pecado é um acidente, e mediante a obra de Cristo, eu confesso, e desejo caminhar com o Senhor. Vamos orar. Divino, meu irmão, ora para nós.